Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. O meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida há pouco mais de 3 anos. Eu passei pela dor de uma separação. Eu fui no fundo do poço, fui no deserto. E Deus ele me resgatou desse lugar para estar aqui hoje para você contando as minhas experiências, tudo aquilo que eu passei antes do casamento, durante o casamento e depois também. Foi uma dor insuportável que somente Deus teve a capacidade, o poder de me tirar daquele lugar. Eu fiz algumas coisas também, né? Eu sempre falo com vocês aqui que eu fiz a minha parte também, mas foi muito pouca. E 100% daquilo que aconteceu comigo hoje foi obra de Deus. E eu hoje gosto muito de falar que não existe prática, não existe mágica, não existe fórmula mágica que possa tirar você desse lugar de onde você está. Eu tenho falado com vocês sobre alguns vídeos atrás, eu falei com vocês sobre os 4 tipos de restauração. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá, uns vídeos atrás aí, que você vai entender o que eu quero falar com você hoje também, né? Os 4 tipos de restauração que eu falei para vocês, no caso restauração pessoal, é quando a pessoa opta por ficar sozinha, quando ela está casada, né? Quando ela deseja a restauração do seu casamento e quando ela opta por casar de novo. Independente da situação que você esteja, eu sempre gosto de trazer aqui para você, porque você precisa ser uma mulher restaurada. Você precisa entender que, independente de qualquer coisa que você escolha fazer, você tem que ficar restaurada, você tem que se restaurar. Porque uma pessoa não restaurada, uma pessoa que não se importa em restaurar a sua vida espiritual, a sua saúde mental, ela vai sangrar na vida de outra pessoa. Não adianta, porque isso é fato. Uma pessoa curada, ela cura pessoas. E uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Então, eu vou trazer para você hoje aqui, depois que eu falei para você nesses vídeos atrás sobre os 4 tipos de restauração, eu quero trazer para você especificamente hoje aqui das pessoas que optaram ficar sozinhas, né? A gente não sabe as circunstâncias, o motivo, mas alguma coisa fez com que essas pessoas não quisessem mais ter um relacionamento. Talvez você também nunca teve um relacionamento. Eu tô falando para você que talvez você, por não ter tido um relacionamento, acha também que não precisa se curar de algumas feridas e algumas dores, né? Mas eu vou começar a falar aqui para você sobre o primeiro tipo de restauração, mas antes eu quero compartilhar com você um versículo que eu sempre gosto de trazer para você aqui, a palavra de Deus. Eu quero trazer para você um versículo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 6, versículo 19. Que fala o seguinte, talvez você já conheça esse versículo, olha: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Por que eu estou trazendo esse versículo aqui para vocês? Quando eu era solteira, eu aprontei muito, já falei isso pra vocês aqui em vídeos anteriores, aprontei demais, tá? Eu não fui santinha, eu tive muitos relacionamentos mesmo, inclusive muitos também sexuais. Então eu era daquele tipo a namoradeira, né? Talvez até essa namoradeira que fica na janela foi inspirada em mim, mas brincadeiras à parte, mas eu era desse tipo mesmo, essa tipo de mulher que namorava mesmo e a Vera, né? Vamos dizer assim, né? Então eu não estou aqui para falar da vida de ninguém, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque eu mesma fui uma pessoa que cometi muitos erros, né? Perdão, esse pigarro que não sai da minha garganta. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui para você sobre a restauração pessoal de uma pessoa que opta por ficar sozinha é ela começar a trazer para a vida dela esse versículo que eu acabei de falar. Tem pessoas, mulheres, né? Vou direcionar aqui esse vídeo para mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Tem mulheres que não conseguem ficar um mês sem ter relacionamento sexual, 2 meses, 1 ano. Não conseguem, simplesmente elas não conseguem. Elas já começam a namorar e elas já começam a se envolver sexualmente com outros homens, né? E
levando isso para o lado espiritual, quando você tem relacionamento com uma pessoa, isso aí se chama um pacto de sangue, né? É um pacto de sangue que você faz. Agora você imagina quantos pactos de sangue eu não fiz, né? Eu já contei para vocês também que eu já pedi perdão a Deus, eu fiz a oração de renúncia, tudo o que Deus pediu para eu fazer eu já fiz. Mas até então, até eu passar por essa dor do deserto, isso para mim era uma coisa normal e até eu assim, eu achava, né, não tão normal, claro, né, o fato de eu ter me envolvido com muitos homens. Mas eu até contava, quando eu contava isso para as pessoas, me vangloriando, contava achando engraçado, olha, eu fiquei com fulano, deu fora esse ciclano, e eu dormi com fulano, ciclano. Tive, como eu falei para você já também, eu já até tive relacionamento com duas pessoas, em duas ocasiões diferentes, eu e uma prima minha. A gente teve, infelizmente, essa ideia de fazer, né, que hoje as pessoas falam que é trisal, né, é muito comum isso aí, mas infelizmente eu já cheguei a esse nível de loucura, de insensatez, de ter esse tipo de relacionamento. Hoje eu já resolvi isso no mundo espiritual, eu já resolvi isso com Deus. Isso hoje não me causa vergonha de falar isso para você, porque eu sempre falo que eu quero trazer para você aqui histórias de coisas que eu passei. Então, inclusive dessas pessoas, no caso desse rapaz, ele era casado e eu tive relacionamento com ele na cama dele, na casa dele. A esposa dele estava ausente, eu e a prima minha. E isso assim, depois que Deus me chamou a responsabilidade, né, para eu poder fazer essas renúncias, eu achei isso horrível. E, e a gente planta e a gente colhe algumas coisas na vida da gente, às vezes não sabe por quê, né? Então, um tópico que eu quero trazer para vocês em relação a pessoas que não, né, pessoas que não conseguem ficar sozinhas, isso é muito ruim, porque antigamente já tinha isso e hoje ainda tem, né? A gente fica mal falada, as pessoas falam que nós somos mulheres fáceis. Fora o risco de você pegar uma doença, né? Fora o risco de você pegar uma gravidez quando você não se previne, é uma série de coisas que acontece. Euzinha aqui, infelizmente, eu não me preocupava com nada disso. Eu não usava preservativo, eu não tomava anticoncepcional. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui para vocês, que uma dessas vezes, eu creio que isso foi até uma doença venérea, não foi uma doença venérea grave, porque eu resolvi na base do chá. Então eu gosto sempre de contar para vocês coisas que eu passei, né, até chegar no casamento e até chegar na separação, né, de coisas que eu fiz lá no meu passado e eu tinha esquecido, mas para Deus não existe isso, para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, Ele é atemporal. O que nós fizemos há 50 anos atrás, Deus traz a memória para a gente poder corrigir quando a gente quer viver uma vida correta diante dos olhos dele, né? Então, sim, foi uma coisa horrível que eu fiz, mas eu tô aqui para poder falar isso para vocês, né? O segundo tópico que eu quero falar para vocês sobre quando você opta por ficar sozinha, né, para você que eu acabei de falar, para você se preservar, para você não necessariamente você ficar, na verdade, hoje eu entendo dessa forma. Você não tem que, porque você está sozinha, você pode ter relação com um e com o outro, você ficar trocando parceiros o tempo todo. Por que não você ficar sozinha e viver uma vida de santidade, hein? Por que não? Será que as pessoas do mundo te cobram tanto assim que você não consegue ter essa definição dentro de você, essa responsabilidade com você mesma? Como eu acabei de ler aqui na Bíblia, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você encarar a sua vida dessa forma? Então essa é a proposta que eu trago para você. Vamos lá para o segundo tópico, também dentro dessa opção, né, de você ficar sozinha. Quando você ouve sobre o casamento de uma pessoa, né? Quando você está sozinha, às vezes a pessoa conta aquilo ali para você. Aconteceu comigo há muito, muito tempo atrás. Eu me lembrei até disso há pouco tempo. Nessa época eu namorava esse militar, né? Aí eu conheci outros casais de militares, eles eram casadinhos de pouco. Ela ficou grávida e, nossa, como que eu desejava a vida dela, porque na época eu tinha 17 para 18 anos e ele tinha um carinho com ela estava grávida, ele chegava, arrumava casa, ele fazia as coisas para ela e, nossa, eu desejava ter um relacionamento assim. E quando ela contava aquilo ali para mim, quando eu via, porque eu acabei fazendo amizade com ela, eu desejei ter aquilo ali para mim. Então, assim, isso é tóxico, né? Talvez na época eu não tivesse tido essa percepção, que talvez poderia até ter sido uma inveja, né?
Agora realmente eu não me lembro se era inveja ou não, mas também se fosse, né, eu também não teria problema nenhum de falar para vocês. Mas um cuidado que às vezes nós temos que ter é quando a gente fica vendo outros relacionamentos, outras pessoas contando como são os seus relacionamentos e a gente fica desejando aquela vida. A gente às vezes fica minando, a gente fica com inveja. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso no nosso coração para a gente não acabar pecando, né? Porque a palavra de Deus diz que a inveja é pior do que o ódio, né? A gente acha que o ódio é terrível, que o ódio é o pior das coisas, mas ainda tem inveja que é pior do que o ódio. Então, perdão, eu tinha essa coisa quando eu via, talvez porque o que eu tinha presenciado dentro da minha casa, né, no relacionamento com a minha mãe, até então com meu pai, não era um relacionamento bom. A minha mãe passou por muitas situações constrangedoras de relacionamentos, então talvez eu queria, né, inconscientemente eu queria um relacionamento perfeito, né, e assim eu fui crescendo e fui tendo outros tipos de relacionamento que não foram legais, né. O terceiro tópico que eu quero falar para vocês aqui é quando eu até contei para vocês isso num vídeo atrás, né, que eu tenho essa prima que infelizmente ela já morreu, né, já morreu tem muito tempo que ela já faleceu, e eu tinha esse namorado e tudo que eu fazia, isso até complementa o que eu falei atrás, agora para vocês. Então eu tinha o hábito de contar para ela tudo que eu fazia com ele. Tudo, absolutamente tudo. E naturalmente ela despertou ali o desejo por ele também e ela acabou ficando com ele. Aquilo ali para mim foi horrível. E assim, eu fiquei zangada com ela na época. Desculpa. Esqueci de pegar o copo d'água. Eu fiquei zangada com ela na época. Então, assim, uma coisa ruim que a gente faz quando nós estamos, né, solteiras, a gente... Eu estou falando que eu estava solteira porque eu namorava com ele, né? A gente confunde essas coisas, a gente começa a contar as nossas coisas para as outras pessoas, né? Para homem, nem vou entrar na questão de você contar essas coisas íntimas para homem, que isso não enrola. Mas você começa a contar para suas amigas e aquilo ele começa a despertar esse tipo de situação, e foi o que aconteceu comigo. Essa minha prima acabou ficando com esse meu namorado e a gente ficou sem se falar por um tempo. Depois ela faleceu, mas graças a Deus a gente já tinha feito as pazes. Então o vídeo que eu quero trazer para você hoje, eu não vou demorar nesse vídeo hoje, mas é para chamar a sua atenção, para você que optou a ficar sozinha, né? Eu li para você aqui que nós somos templo do Espírito Santo. Você não tem a obrigação de fazer aquilo que as pessoas querem, porque infelizmente muitas pessoas falam: mas você é solteira, mas você é solteirona, você optou por ficar sozinha, e parece que as pessoas elas ficam jogando coisas em cima da gente, nos obrigando a ter um relacionamento. E se você quiser ficar sozinha, e se você se sentir bem em ficar sozinha, porque você gosta da sua companhia, porque não de repente porque você teve um relacionamento e se decepcionou, mas de repente você optou porque você quer, às vezes, viver sua vida para Deus, às vezes viver sua vida para os seus sobrinhos, às vezes viver a vida para ajudar os seus pais que já são idosos. Foi uma opção sua. Às vezes você simplesmente você quer trabalhar e curtir a sua vida, passear sozinha, viajar sozinha. É uma opção sua. Então, se você optou por ficar sozinha, isso não é ruim, né? De certa forma não é ruim, né? Porque Deus ele criou o homem e a mulher para ficarem juntos, né? Para serem uma única carne. Mas também na Bíblia nós temos vários e vários exemplos de pessoas que seguiram seus ministérios sem ter necessariamente um parceiro ou uma parceira, né? Então, que se você fez essa opção na sua vida, faça debaixo de uma palavra, faça tendo ciência de que você vai passar por tentações. Infelizmente a gente passa, né? Nós temos os nossos desejos da carne, nossos desejos do corpo, né? Mas que o Espírito Santo seja aquele que ajude você a vencer todos os seus desejos. Se você optou por ficar sozinha, você faça isso com excelência também. Tenha consciência daquilo que você está fazendo. Restaure-se primeiro em Cristo. Restaure todas as coisas que você achar que precisam ser restauradas.
Conte tudo para Deus, aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que você acha que precisa ser mexido, algum trauma seu, algum bloqueio. Seja sincera com Deus, fale para Ele: Senhor, eu tenho isso dentro de mim, eu optei por ficar sozinha, mas eu tive um relacionamento há um tempo atrás e não foi um relacionamento bom, e hoje eu quero colocar essas questões na sua presença, porque a partir de agora eu quero viver uma vida de santidade. E talvez, se você opte por se relacionar depois, que seja também debaixo de uma palavra. Não faça as coisas de qualquer maneira. Não faça as coisas para agradar ninguém, não faça as coisas por impulso próprio, não faça as coisas porque a sociedade está te obrigando a fazer. Simplesmente medite na palavra e tudo aquilo que Deus falar com você, você faça. Amém? Hoje o nosso vídeo vai ser bem curtinho. Eu estou falando para você sobre restauração pessoal, sobre os 4 tipos de restauração. Falei sobre a opção que você, de repente escolheu de ficar sozinha. E eu vou fazer mais 3 vídeos sobre as outras opções de restauração, porque eu já fiz um apanhado geral desse assunto, desse vídeo. Mas eu quero falar com você especificamente um por um. Espero que você fique em paz, que você fique tranquila, sabendo que independente da sua opção, Deus estará com você, te dando força, te dando coragem para você continuar a sua vida e a sua jornada de superação. Amém? Te encontro no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.